O Jornal do Meio-Dia está de volta e vamos falar sobre a polêmica Lei da Pesca. O governo do estado apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma proposta para liberar a pesca de mais de 100 espécies de peixes e proibir 12 espécies nos rios de Mato Grosso. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o biólogo Francisco Machado, mais conhecido como o Chico Peixe. Boa tarde, Chico. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, bem-vindo. Agora, a Camila acabou de citar que o governo proibiu aí, né, a pesca de 12 tipos de peixe, exatamente os peixes mais nobres do rio, e liberou 100. E aí, é para acabar com a atividade do pescador artesanal ou não? Aparentemente, da forma como está acontecendo, o intuito é só acabar com o pescador artesanal profissional e o pescador profissional aqui no estado de Mato Grosso. Aparentemente, tirar os pescadores do rio é uma sanha deste senhor que governa o estado, no sentido de que, tirando eles, fica mais fácil impor as usinas hidrelétricas, que aí sim acaba de uma vez por todas com toda a ictiofauna, notadamente da BAP, que é a Bacia do Alto Paraguai, onde está o Pantanal. Agora, na visão do senhor, qual seria então a melhor solução para se proteger a ictiofauna, os nossos peixes nos rios? Há estudos que mostram que os estoques pesqueiros de peixe, né, não estão acabando. Por outro lado, há pescadores que relatam que sim, antigamente se pegava muito peixe. Então, nisso temos várias informações. Na visão do senhor, que é um estudioso, que conhece a realidade, qual seria a melhor solução, que talvez não é o que prevê a Lei da Pesca, né? Veja bem, sendo o objetivo da resposta daquilo que está, toda essa situação que está instalada, só há uma forma de ajudar um pouco isso. E aí depois eu explico, mas esta que é diminuir do pescador profissional, dos dois, o profissional e o artesanal profissional, a quantidade por semana para ele, em vez de ele pode pescar. Em vez de 125, 100 quilos. Razoável isso, né? Do pescador amador, de 5 quilos para 3 e mais um exemplar. Ninguém come mais 3 quilos de peixe numa refeição familiar que seja, tá? Por que isso? Porque as pessoas que advogam que havia muito peixe no passado, voltam no tempo cerca de 20 anos, né? Aí eu vi uma frase de um repórter, foi Antero, gente, ele já não está mais, ele se penitencia hoje por essa frase infeliz que ele fez lá no início, né? Que há 20 anos atrás, com mais 4, ele pegava 30 caixaras lá no Rio Cuiabá, no Pantanal. Eu pegaria o dobro do que ele da mesma época, né? O que precisa ser entendido, e o trabalho da ANA, feito 19 e 20 agora, publicado, muito bem feito para a bacia, não é para todo o estado, é para a bacia do Alto Paraguai, é que naquela época a matriz anual de pescadores era cerca de 100 mil pescadores ano. Sim. Então a pessoa saía daqui às 8 horas da manhã, atravessava Santo Antônio, ia no Poço Feio, Barranco Alto, seja onde for, e pescava 50 pacupé e voltava às 11h30, meio-dia. Hoje, para ele fazer isso, quer dizer, ele continua podendo fazer isso, mas ele vai pegar 5 pacupé se for muito feliz. Ok? Aqueles caixaras todos de pintados disponíveis e outros peixes, hoje, você pegar você salvou a pescaria do mês. Isso significa que diminuiu ou não? Não, a lógica não é essa. O que aumentou de modo significativo foi exatamente o efetivo de pescadores. Pesca passou a ser uma coisa não só como base de consecução alimentar, mas também lazer. E o pescador profissional. Então, só nesse trabalho da ANA, ela coloca lá que daqueles 100 mil hoje, tem cerca de 1 milhão e 100, 11 vezes mais o número de pescadores. Então você pode, inclusive, hoje sair daqui e não pegar nenhum peixe, porque a distribuição do número de peixes, de indivíduo de cada espécie para o pescador, ela diluiu para 1 milhão e 100. Agora, o discurso que tem aí é o seguinte, não é? De que, olha,
a lei da pesca é para preservar os peixes, para preservar o meio ambiente. O senhor é um estudioso assim, ninguém conhece mais de rio e de peixe do que Chico Peixe. E aí, de um lado preserva o meio ambiente, mas e o mercúrio nos rios? Como é que se faz? Se você colocar numa matriz de impacto pescaria, ela vai passar do 10º lugar. Os maiores problemas que acontecem com a qualidade da água nos rios são exatamente e inicialmente com a destruição, ou seja, a derrubada da vegetação ciliar, que nem sempre é mata, mas enfim, uma vegetação que protege o rio. E esse aporte de sedimentos que vai ocorrer em grande quantidade para o leito do rio, que vai causar assoreamento, vem junto com pesticidas, com agroquímicos que são venenos, que apelidam carinhosamente de defensivo agrícola, né? E que a gente consome todo dia. Se vê o nível de câncer que está hoje, é principalmente por causa disso. O frango, que em 28 dias chega a 3,6 kg e tal, a coisa ela é muito complicada para ser analisada. Mas isso é uma questão do lucro que as pessoas pensam, sem considerar que lucro inicialmente tem que ser considerado também como qualidade de vida. É o dinheiro na frente e o resto fica para depois. Fica para depois. E aí você diminui a longevidade das pessoas, crianças estão morrendo, já nascem com diagnóstico de câncer que adquiriu da mãe, tá? Então, isso é insensato, se a gente pensar de um bem-estar do povo, da família, do homem na terra, enquanto consecução de alimento. Porque peixe não é piscicultura, e elas não são excludentes. O peixe, né? É a natureza que produz. Quando você compra o peixe, você não paga o peixe, você paga o trabalho de quem foi pescar, porque você pode pegar os seus apetrechos de pesca e ir buscar lá, porque é a natureza que produz. E diante dessa nova proposta, né, do governo, lembrando que a lei ainda está em análise no STF, é preciso que haja aprovação dessa nova proposta, né, das 12 espécies. Na prática, o que vai acontecer? Vai inviabilizar da mesma forma a atividade pesqueira, na visão do senhor? Ela é tão perversa quanto, mas só uma correção, ela não está no STF, foi enviado para eles, sim, mas isso já foi devolvido para a Assembleia, porque ela precisa ser aprovada aqui, que ela foi mudada. Ela não tem mais o arcabouço daquela, ela é outra lei. Sim, né? Foram feitas adequações. E quando você fala de 12 espécies, você está dizendo, como estava na outra lei, que você vai miserabilizar aqueles que vivem da pesca enquanto uma forma de renda para sua família, para sustentar tudo. Então, a coisa é tão grave quanto. E isso é perverso. 100 espécies, isso não é verdade. Nós temos só na bacia do Alto Paraguai, considerando as cabeceiras, cerca de 365 espécies de peixes só na bacia. Aqui embaixo, 267, tá? Agora vou falar 100 espécies. Professor, terrível isso. Professor, antes da gente encerrar, sim, só nos tira uma dúvida aí. Pois não. Por que é que com esta lei da pesca, com toda essa polêmica, surgiram de uma hora para outra tantos especialistas nos rios de Mato Grosso? Pois é, os maiores especialistas de peixe hoje são engenheiros eletricistas, advogados, economistas, administradores de empresas que precisam discutir com o especialista. Me perdoe a fala, mas outro dia alguém me instigou tanto que eu me senti incomodado e perguntei para ele, se você precisa de um oftalmologista, você procura um proctologista? Ele falou, que exagero. Eu falei, pois é, o olho é diferente. Então, só para você entender que a gente avança no conhecimento e cria muito conhecimento, mas ignorar o conhecimento produzido é, no mínimo, uma irresponsabilidade de gestão. Professor, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. O povo precisa ser esclarecido. Muito obrigado. Obrigada pelas informações.